Olá, amados do Senhor, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todas as ovelhas de Jesus, amém? Amados, estou aqui para dar continuidade aos estudos do Salmo 91. Nós já estudamos do verso 1 ao verso de número 6. Hoje nós vamos estar estudando o verso de número 7, amém? Então, amados, eu agradeço a cada um de vocês, muito obrigada a vocês por todos os dias estarem me acompanhando. Glória a Deus por cada vida, por cada inscrito no meu canal. Amém? Amados, é muito importante nós lermos a palavra do Senhor todos os dias para que a gente venha compreender e ter discernimento das coisas que estão acontecendo atualmente, né? Para nós sabermos fazer a leitura dos acontecimentos, porque tem situações que acontecem, tem circunstâncias que acontecem que na realidade são mensagens que o Senhor quer passar para a gente, mas por muitas das vezes por falta de entendimento, por falta de discernimento, nós não conseguimos compreender qual é a mensagem que o Senhor está tentando passar através de situações, circunstâncias. Por cada situação adversa que nos acometem ou que acometem o povo de Deus, o globo como um todo, de uma certa forma tem uma mensagem para a gente. Uma mensagem seja de advertência, uma mensagem de repreensão, uma mensagem de correção, né? Enfim, toda circunstância tem um propósito, seja uma circunstância boa, seja circunstância ruim, ela tem uma mensagem a nos declarar, ela tem revelações a ser declaradas a cada um de nós. Então, a partir disso, nós temos que ter o nosso manual de vida, nós temos que ter o nosso catalisador, que é a Bíblia, é a palavra de Deus. E este Salmo 91, ele retrata muito um cenário de situações, de circunstâncias adversas que acometem o povo de Deus. Porque aqui o salmista, ele está falando diretamente para o povo de Deus. Ele não está falando aqui para incrédulos, para pessoas que não conhecem a Deus, não. Ele está falando aqui para um povo que conhece a Deus, que tem o nosso Senhor como o seu Deus, tem o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, como o seu Deus, como o seu Senhor, né? Como o seu Criador, como o seu Abba. Então ele está falando para uma geração que crê no nosso Pai. Então o salmista relata aqui um cenário de situações que por muitas das vezes traz um desânimo para a vida de uma pessoa, traz desespero para a vida de uma pessoa, traz medo para a vida de uma pessoa, né? Então ele fala que ainda que você veja 1000 caindo ao seu lado, 10.000 à sua esquerda, né? 1000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, você não deve temer, né? Primeiro, por quê? Porque nós nos refugiamos no esconderijo do Altíssimo. A nossa morada é em Deus. Nós temos ali a habitação segura que é o nosso Abba, né? Então, trazendo para os nossos dias de hoje, na nossa atualidade, no nosso século, né, século 21 em que nós estamos vivendo, este cenário está exposto, explícito aos nossos olhos, né? Então nós temos que saber entender, nós temos que saber e entender que todas as circunstâncias, seja boa, seja ruim, ela traz uma mensagem consigo. E qual seria a mensagem que todo este cenário em que nós estamos vivendo, que o salmista descreveu aqui para nós, qual é a mensagem que quer trazer para a gente nos dias de hoje, né? Então, eu vou verbalizar aqui algumas situações para que vocês venham compreender, ter uma compreensão mais
ampla desse cenário, né, que o salmista está relatando aqui. Porque ele fala no Salmo 91, ele relata situações como pestes, né, doenças. No verso de número 3, ele fala, por exemplo, de situações de morte, de violências que acontecem durante a noite, né, no verso de número 5, né, o perigo da noite, de sairmos à noite na rua, o que acontece nas noites, né, nós já estudamos este verso, né, fala sobre guerras, né, fala sobre situações de conflitos internos, né, conflitos que nós por muitas das vezes sofremos, nossos conflitos da nossa alma, da nossa afetividade, conflitos internos, conflitos externos, né, conflitos na nossa sociedade como um todo, conflitos na religião, né, nas denominações, conflitos nas igrejas, conflitos civis, né? São vários tipos de conflitos, conflitos familiares. Então, são situações adversas, né, que nós estamos vivenciando hoje, né, como por exemplo, nós podemos ver aí um cenário hoje, né, nos governos mundiais, né? Nós podemos ver um conflito na política, né? Situações difíceis, complicadas em que o mundo está atravessando em questões governamentais, lideranças, né, nos governos mundiais, o declínio, a decadência que está nos nossos governos, a corrupção, né, nos governos, não só na liderança política, na geopolítica, mas na liderança religiosa, nas igrejas, nas denominações, né, onde que muitos estão ali nas denominações, nas religiões, nas igrejas, em benefício próprio, né, distorcem a palavra, pregam mentiras, espalham heresias. Então, são as pestes perniciosas dentro da igreja, dentro das igrejas, dentro das denominações, dentro da geopolítica, né? Dentro das casas, né? Dentro dos lares, nas famílias, né? Nós estamos vivenciando em um cenário em que as situações adversas, circunstâncias adversas, está trazendo para nós uma mensagem, né? Está trazendo para nós uma mensagem consigo. Que mensagem seria essa? Que todas essas situações que estão ocorrendo no mundo está trazendo para a gente. Não é verdade? A gente pode fazer uma análise dessas circunstâncias e fazer aí uma retrospectiva, o que vem acontecendo de 2018 para cá, né? Você pode falar para mim, pastora, mas essas coisas sempre aconteceu, sempre teve guerra, sempre teve fome, sempre teve conflitos, né? Sempre teve corrupção na política, e isso a gente sabe, porque o mundo jaz no maligno. Quem governa o mundo nas regiões celestiais, a gente sabe que é Satanás, são os principados e as suas potestades. Cada cidade, cada município, cada país tem o seu principado, tem a sua potestade. A gente tem consciência disso. Mas nesses últimos dias, que a Bíblia chama esses dias em que nós estamos vivendo de últimos dias, tem se intensificado cada vez mais. Então, essas situações, essas situações que vêm acontecendo, essas circunstâncias,
essas situações adversas têm se intensificado cada vez mais e tem acontecido numa proporção bem maior do que o de costume. Então, isso, na realidade, são sinais. São sinais e são, na realidade, palavras que estão descritas na palavra do Senhor, no livro do Senhor, na Bíblia. São coisas que estão acontecendo, né, nos dias de hoje que já foram proferidas, né? Então, amados, são muitas as situações que acontecem. Então, para você ter uma compreensão mais ampla do que eu estou falando, eu vou citar alguns acontecimentos inseridos nesse cenário para você ter uma compreensão mais ampla. Como diz aqui o salmista, né? 1.000 caindo à sua direita, 10.000 à sua esquerda, né? Em decorrência deste cenário, né? Em que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Nós vemos algumas situações no verso de número 3, no verso de número 5, né? Enfim, são situações muito assim, está se tornando assim, muito comum nos nossos dias de hoje. Mas para nós que somos cristãos, isso não pode ser uma situação comum. Tem uma mensagem, né? Tem uma mensagem para nós, né? Então nós vamos ver essa mensagem que o Senhor está querendo passar para nós. As circunstâncias estão apontando a volta de Cristo. Essa é a realidade. Então, por exemplo, querido, quantas e quantas pessoas não estão aí morrendo dia após dia em decorrência dessa pandemia, né? E isso é um alarme, né? O que será que o Senhor quer nos dizer? O que será que as profecias estão apontando para esses acontecimentos, né? Qual a relação que tem as profecias com esses acontecimentos atuais, né? Essa pandemia, essa peste que tem assolado o mundo, o coronavírus, né? São as tempestades torrenciais, né? Catástrofes em escalas assim globais. Nós estamos vendo catástrofes naturais acontecendo no mundo inteiro, né? São terremotos, são tsunamis, tornados, né? E ceifando a vida de muitos, né? Nós estamos presenciando este cenário nos dias atuais que o salmista está descrevendo aqui no verso de número 7, né? Então, nós estamos vendo muitas pessoas morrendo em decorrência de pestes, né, enfermidades. Nós estamos vendo pessoas morrendo em decorrência de violência, né? Não se pode sair à noite nas ruas, dependendo do horário, porque muitos assaltos ali com morte, né? As pessoas vão assaltar e acaba a vítima, ela reage e acaba tomando um tiro, uma facada e acaba perdendo a sua vida, né? Então, esses acontecimentos, né, têm se intensificado, têm aumentado a cada dia mais, né? Tem aumentado isso, né? E nunca se ouviu falar em tantas doenças como nos dias de hoje, doenças que a ciência não consegue explicar, doença que a medicina não tem controle sobre ela, não tem uma vacina para combater certas doenças, né? E são tornados em vários lugares, muitas pessoas morrendo em decorrência da violência, em decorrência de tornados, terremotos, né? Muitas pessoas morrendo em decorrência da religião. A religião tem sido, desde da época antiga, nós vemos isso na Bíblia, a religião tem sido um motivo
principal de morte no mundo, né? E deixando bem claro para vocês que eu não sigo religião nenhuma, eu sigo Cristo Jesus, porque a religião foi criada pelo homem, né? Cristo, ele veio estabelecer o reino do Senhor, ele veio oferecer a salvação, ele não veio oferecer uma religião, ele veio oferecer a salvação, ele veio estabelecer o reino dele, a justiça dele. Ele não veio oferecer religião para ninguém. O Deus que nós servimos, o nosso Abba, ele é um só. Existe um só Deus, um só Senhor. Quem criou a religião foi o homem. Então fuja de religião, fuja disso. Eu estou aqui para ensinar para vocês a realidade de Deus. Mostrar para vocês em fatos e em revelação aquilo que Deus tem mostrado, demonstrado, tentado ensinar desde a criação do mundo. E os homens têm fechado os olhos para a verdade, os homens têm tapado os ouvidos para a verdade, né? Mas glória a Deus que escolheu os homens, né? Não foi o anjo que ele escolheu para levar a palavra da verdade, não foram os anjos. Ele poderia ter feito isso, mas não, ele escolheu a mim e a você. Ele nos escolheu. Ele me escolheu para estar aqui hoje, trazendo a palavra dele para você. Então, muitas pessoas, como diz o salmista, têm morrido em decorrência deste cenário catastrófico. Mas o Senhor fala para nós não temermos. E trazendo para os dias de hoje toda essa situação que nós estamos vivenciando, como pestes, guerras, né? O Brasil, nós vivemos num país que é tranquilo, né? Onde nós podemos professar a nossa fé em Cristo Jesus, nós podemos ir em nossas denominações, adorar o Senhor com liberdade, com tranquilidade, aqui não tem perseguição, né? Mas nós vemos aí em vários países, né? Da Europa, por exemplo, da Ásia, vários países, vários lugares do mundo, que as pessoas não têm essa liberdade, são perseguidos e mortos por professarem a fé em Cristo Jesus. Pessoas que são mortas em prol do cristianismo, pessoas que são mortas por simplesmente professar a sua fé em Cristo Jesus, pessoas que são mortas por ganância, por egoísmo, né, por uma ideologia, né? Então, por conflitos insanos, né, por muitas das vezes manifestações, né, seguindo ali uma ideologia que na realidade só serve para dividir, matar e destruir o povo. O que nós temos que lutar a cada dia, dia após dia, para viver um evangelho genuíno, é para viver debaixo da graça, é para vivermos uma verdade que realmente declara que Cristo é o Senhor nas nossas vidas. Então, toda essa situação que está acontecendo no mundo inteiro, a política, a liderança dividida, né? O povo dividido, são situações no mundo inteiro que divide o povo, que divergem opiniões, que traz consigo devastação, morte, destruição, né? Tudo em prol da avareza, do egoísmo, da soberba, né? Uns querendo mandar mais do que o outro, outros querendo ter mais poder, uns querendo usar a tirania, outros querendo usar a religião para impor. Então, assim, nós estamos vivendo hoje em situação que aponta a vinda de Jesus. Essa é a realidade. O cenário que nós estamos vivendo hoje aponta a vinda de Jesus. Então, a situação que nós estamos vivendo, nós estamos
presenciando, a mensagem que está trazendo consigo todo esse cenário é a volta de Jesus. Jesus está voltando, mas o tema da mensagem aqui não é a volta de Jesus, mas para vocês entenderem. Estou dando só uma pincelada aqui para vocês entenderem que todas as situações que acontecem, tanto na nossa vida pessoal quanto no globo, né, tem uma mensagem, né? Tem ali uma mensagem que nós temos que aprender a fazer a leitura dessa mensagem. E a mensagem desse cenário todinho aqui que nós estamos vivenciando, estamos vivendo é: Jesus está voltando, né? Jesus está voltando. Então essa parte eu queria mostrar para vocês, ensinar para vocês que toda circunstância adversa, ela traz consigo uma mensagem. E a mensagem, ela quer trazer para nós uma mudança. A mensagem traz consigo uma mudança, né? Então, muitas das vezes, a mensagem que nós recebemos, nós temos que fazer uma leitura dela, analisar e entender o que Deus quer falar para nós, o que aquela mensagem está produzindo na gente, né? Porque essa mensagem que o salmista está declarando aqui, descreveu aqui, ela pode ser trazida para os dias atuais, né? E ela está declarando, a mensagem está declarando que Cristo está voltando, porque está escrito na palavra do Senhor, né? Foi proferido pelos profetas, né? Os sinais estão aí. Então, são sinais, né? Então, esse ponto eu deixei para vocês bem explicadinho, para vocês entenderem, né? Esse aspecto de que as circunstâncias adversas sempre traz consigo uma mensagem, né? E o que essa mensagem quer passar para a gente? A gente tem que aprender a fazer a leitura. Como? A partir da Bíblia. Se você ler a Bíblia, se você ter uma compreensão da Bíblia, se você faz a leitura diária da Bíblia, você consegue compreender e fazer a leitura dos acontecimentos atuais, né? Então, é nesse sentido que eu quero falar para você. Agora, o salmista está declarando aqui um cenário onde que toda essa situação que aconteceu, que vem acontecendo, são decorrentes do cenário anterior, como, por exemplo, são consequências de atitudes, decisões, ações dos seres humanos, né? Então, tudo que acontece na nossa volta, tudo que acontece na nossa família, tudo que acontece no nosso casamento, tudo que acontece na nossa vida profissional, no nosso ministério, tudo tem uma explicação, né? Tudo tem uma consequência. As nossas ações, as nossas atitudes, as nossas decisões implicam em todas as áreas da nossa vida. Então, esse cenário que o salmista trouxe aqui para a gente são consequências de coisas que podem acarretar na vida de um cristão se ele tomar decisões erradas, errôneas, se ele for por caminhos tortuosos, se ele se inclinar para as coisas que não são de Deus, se ele se inclinar para a idolatria, se ele se inclinar para as falsas doutrinas, se ele se inclinar para as heresias, se ele se inclinar para aquilo que não é de Deus, as consequências vêm, né? Mas nós não devemos ter medo, porque nós fomos justificados. Nós temos um Senhor que nos justificou, que nos deu a certeza de que essas coisas não podem mais nos apavorar, não pode mais nos amedrontar, não pode mais nos paralisar, né? Nós não estamos isentos de passar por situações adversas, nós não estamos, porque o próprio Jesus disse, né?
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, né? Então a gente tem a consciência e a ciência de que neste mundo a gente vai passar por aflições. A perda de um ente querido, uma enfermidade, uma luta com o filho, uma batalha no trabalho, né? Uma perseguição. Então, essas coisas a gente sabe que faz parte da nossa jornada aqui na Terra, faz parte do nosso processo de santificação. Nós não podemos fugir disso, mas o que difere nós, aqueles que foram santificados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, é que nós vencemos. Jesus nos deu a vitória através do sangue dele, através do ato dele de justiça, né? Então a diferença é essa, né? Então há uma diferença na vida daqueles que realmente servem a Deus e aqueles que não servem. Aqueles que servem a Deus, eles passam por dificuldade, passam por luta, passam por aflições, mas no final Deus glorifica ele. Ele fala isso no Salmo 91. Mais para frente eu vou mostrar para vocês isso. Ele glorifica, ele está, a diferença é que ele está conosco no meio da tribulação e ele nos livra da tribulação e ele nos glorifica em meio à tribulação, em meio às dificuldades. Então essa é a diferença. Essa é a diferença que faz com que aqueles que servem a Deus, aqueles que não servem a Deus, tenha uma diferença nas suas vidas. Isso é visível aos olhos de cada um, que é diferente mesmo, uma pessoa que serve a Deus e uma pessoa que não serve. Uma pessoa que passa por uma dificuldade que não serve a Deus, o comportamento dela é diferente daqueles que passam por uma dificuldade e eles passam louvando, glorificando o nome do Senhor, confiando nele. Agora, aqueles que não servem a Deus passam por uma dificuldade, passam por uma adversidade, passam murmurando, xingando, difamando o nome de Deus, envergonhando o evangelho, sabe? Murmurando, sabe? Blasfemando. Então, é uma diferença muito grande, né? Então, queridos, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ainda que os nossos olhos contemplem esse cenário adverso, né, descrito pelo salmista, nós não devemos fixar nessas coisas, né, nessas circunstâncias, né? Nós não devemos, por quê? A nossa fé, a nossa esperança está em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós não devemos ficar apavorados com a situação. A nova era está vindo aí e vai ser assim, vai ser assado, não importa. O que importa é que Deus está no controle de todas as coisas. De todas as coisas. Ele está no controle das coisas boas e das coisas ruins. Ele tem todo o poder, toda a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Ele tem o domínio dos homens, o domínio dos anjos, o domínio das trevas, dos principados, das potestades. Ele tem o domínio de tudo, né? Então, nós devemos fazer o quê? Confiar e descansar em Deus. Nós não devemos ter medo. O medo lança fora todo medo, né? Olha só o que diz aqui na palavra do Senhor. Aqui, ó. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo sobrepõe punição. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Você está aperfeiçoado no amor, né? Por quê? Porque você está em Cristo Jesus e Cristo está em você. Cristo vive em mim e eu vivo em Cristo. Então, eu não tenho medo de nada dessas coisas, porque o amor que habita em mim, que é o Espírito de Deus, lança fora todo medo. Porque quando você tem medo, você está desacreditando naquilo que a palavra diz, naquilo que o Senhor prometeu, nas promessas dele. Então confia nele, lança fora todo o medo.
e tira toda a ansiedade do seu coração. Nós não podemos ficar ansiosos, porque Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Nós temos que ficar tranquilos, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Ele cuida das aves, ele cuida das aves. Elas não têm moradia fixa, elas não trabalham, elas não plantam, né? Mas você já viu passarinho aí ficar na rua, alguma ave aí morrendo de fome? Cair no chão assim porque morreu de fome? Claro que não, e nunca vai ver, porque Deus cuida da sua criação. Se Deus cuida da sua criação, imagina dos seus filhos, aqueles que nele esperam, e ele trabalha para aqueles que são fiéis a ele, né? Então, essa é a realidade que o salmista está apontando aqui para a gente, né? Então, amados, nós não devemos ter medo, né? Ou seja, ainda que muitos estejam morrendo em decorrência dessas calamidades, né, que eu citei anteriormente, né? Nós não devemos temer. Nós, né, cristãos, nós temos a certeza de que o nosso Abba, o nosso Pai, Ele está no controle de todas essas situações, de todas as situações adversas, né? Nós enfrentamos inúmeros perigos mesmos, são várias circunstâncias, né? Por muitas das vezes, às vezes quando nós não passamos por certas situações, nós estamos vendo outros passarem, pessoas até membros de nossa família, né? Muitos são os perigos, muitas são as circunstâncias mesmo de morte, de fome, de peste, de pragas, né? Guerras, medo, enfim, nós enfrentamos dias difíceis, como está escrito ali no Salmo 91, verso de número 7, né? Descrito ali pelo salmista, mas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, né? E Ele nos ama. Muitas são as dificuldades e conflitos que nós enfrentamos, conflitos, né, de todas as formas, né, de todos os jeitos e maneiras. Vários são os conflitos que nós passamos por ele, né? São muitas as dificuldades, mas às vezes fica até difícil de entender, de absorver tanta informação, né? Tanta informação difícil, né? Tantas são as notícias, né? Que às vezes fica difícil de absorver, né? Às vezes nós ficamos perplexos, como diz Paulo, nós ficamos perplexos com tantas coisas, com tantas notícias, com tantas coisas, mas essas coisas não podem nos paralisar, nos desanimar. Essas calamidades que vêm acontecendo no mundo inteiro, né? Nós não podemos nos paralisar, não, muito pelo contrário. Esse cenário serve para nós como um catalisador, né? Que deve nos incentivar a nos impulsionar cada vez mais, nos aproximarmos do Abba, né? Ficarmos cada dia mais na presença dele, nos refugiarmos nele, né? Nos aproximar mais da sua presença, atrair cada vez mais e mais a glória dele para nossas vidas, né? Então, querido, nós temos um Pai zeloso, cuidadoso, que cuida de mim, que cuida de você, que cuida dos seus filhos, que cuida da sua família. Não fica preocupado não, só ora. Ora que melhora, ora que cura, ora que traz milagre, ora que traz libertação, ora que traz renovo, né? Não fixa sua mente nesses acontecimentos, não. Não fixa sua mente nisso, não, porque senão você vai ficar paralítico espiritualmente. Porque muitas pessoas ficam paralisadas com medo, né? Ficam paralisadas com medo e não conseguem sair do lugar, não conseguem orar mais, não conseguem profetizar mais, né? Porque o pavor, o medo tomou conta, né? Aí vem depressão, vem tristeza, vem melancolia, vem murmuração. Levanta a sua cabeça,
Levanta a sua cabeça. O seu milagre está lá no alto. Não abaixa a cabeça, não. Porque quem está abaixando a cabeça está se curvando para Satanás, está se curvando para os problemas, para as dificuldades, para as adversidades. Mas levanta a sua cabeça, que o autor e o consumador da fé, ele te vê, ele te ouve, né? Olhe para o alto, que é de lá que vem o seu socorro. É do alto que vem o seu socorro, que vem o seu milagre, que vem aquilo que você precisa, que vem a resposta que você tanto almeja, que vem a resposta que você tanto vem buscando, né? Nós temos um paizinho que é lindo, né? Ele é sobre tudo, ele é sobre todos. Então, eu não tenho medo de nada. Eu posso passar o que for na minha vida, que eu tô firme, que eu tô forte, sou igual uma rocha. Eu sou igual uma rocha, né? Então, eu estou firmado em Cristo Jesus. Ele é meu escudo, a minha fortaleza. Que mal eu temerei? Nenhum mal eu temerei. Ele é o meu bom pastor. Ele é o meu bom pastor que me guia, que me leva às águas tranquilas, que me leva a descansar nos braços de amor dele. E dizer para ele assim, ele cuida de mim. Eu posso descansar, porque o meu pai é fiel. Meu pai é fiel, né? Meu pai é fiel. Sabe quando a gente era criança, eu costumava brincar. A pessoa fica lá atrás da gente, aí você joga o corpo, a pessoa te segura, né? Você se joga, você se lança. Então, a criança faz isso com a gente, né? A gente que é pai, mãe, a gente brinca com os filhos, a gente brinca assim. A criança se joga e você fica atrás segurando. Faça isso. Sabe o que significa esse relacionamento de pai e filho? Confiança. Ninguém se lança, ninguém se joga com a certeza de que ele não vai ser preservado. É confiança. Então, se joga em Deus, se lança nele, né? Com tudo que você tem, com todas as suas debilidades, com todos os seus defeitos. Se lança nele com tudo, se joga assim de olho fechado e confia nele. Amém? Então, amados, esse foi mais um estudo do Salmo 91, o verso de número 7. E nós estaremos de volta, né, nos versos seguintes. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a sua casa, o seu trabalho, a sua família, os seus filhos, aonde você estiver. O Espírito Santo de Deus esteja com você. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você aonde você estiver. E que as doces consolações do Espírito Santo esteja com você. Em o nome de Jesus. Amém. Compartilhe o vídeo, dê o seu like, depois você escreve aqui nos comentários o que você tem vontade de aprender, que eu vou estar trazendo aqui para você, se você tem alguma dúvida, né? Faça suas perguntas, né? Faça também sua crítica, se você está gostando, se você não está gostando. Interage comigo, eu vou estar aqui sempre pronto para te ouvir. E se você quiser, precisar de uma oração, eu vou estar aqui. Deixe o seu nome, deixe o número do seu telefone para que eu possa estar entrando em contato com você, para que eu possa estar orando por você, para que eu possa estar trazendo uma palavra, um consolo para você, uma palavra amiga, uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe. Tchau.